Informação exclusiva, vídeo de hoje do canal do Nicolás vai te contar que o São Paulo encaminhou a venda de Matheus Alves. Você vai saber cifras, condições e o clube que está levando o meio atacante. Salve, salve rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Vou te falar, nesse contexto vocês estão trazendo um técnico que você também já conhece bem, que é o Crespo, que já passou por lá. Parece que o São Paulo é pouco criativo, né, na busca por técnico. É sempre os mesmos caras. Vai no óbvio. Se o Dorival tivesse livre, era o Dorival. Mas isso aí é Diniz, Dorival, mas é assim, Rodolfo. Crespo e quem que é o outro? Tá sempre no São Paulo. Mas, Rodolfo, se você... Rogério. É isso aí. Se você for viajar, você chama o Felipe pra cuidar da sua casa? Lógico que chama, você confia. Pra cuidar, pra deixar a casa mas eu não corro. A Cacau eu não sei se eu cuidaria também. Então. Eu gosto de gato. Então deixaria a mesma bagunça. Mas eu acho que, assim, se apega a pessoas que recentemente estiveram no São Paulo pra simplesmente pra salvar. Porque se você trouxer um cara que não conhece o São Paulo, ano que vem é o São Paulo na Band. Eu acho. E o Crespo, assim... ele foi fritado em 2021. São Paulo na Band. São Paulo na Band. O que isso significa? Série B passa na Band, né, velho? Pior ainda. Eu corto o canal 9, né? Eu vou usar, hein? São Paulo na Band. Então, e assim, se não traz um cara que conheça ali, do jeito que tá a bagunça da diretoria e tal, o mesmo cara que demitiu o Crespo anos atrás, agora contratou de volta. E o Crespo foi fritado em 2021, né? Ele foi campeão do São Paulo. O Crespo chegou em 2021. O Crespo é mais técnico, Zubu. O Crespo ele é muito inteligente. O São Paulo do Crespo jogava bola. Joga com bola. Até onde... Por que o São Paulo teve em 10 rodadas uma vitória no Brasileirão com o Crespo? Porque o Crespo estourou os jogadores no Campeonato Paulista, mas ele foi obrigado a fazer isso. Ele foi obrigado, ele falou, leve o Campeonato Paulista. A gente levantou a escalação do Crespo de 21, era tenebrosa. Pra você eu aqui achei, agora. Volpe, aí na direita tinha ele colocava 3 zagueiros, né? Aí ele colocava o Galeano, que é que tá no Nacional hoje, um ponta direita paraguaio. A torcida do São Paulo... Desculpa, fala a escalação primeiro. Chata pra caralho. Falava pra ele que não criticava o Crespo que não colocava o Orejuela na direita. É horroroso. Na época tinha isso. Torcedor aqui agora pode ver. Então era Galeano. Galeano, aí tinha 3 zagueiros. Arboleda, Miranda já em fase final de carreira. E Léo Pelé, o melhor zagueiro do lado esquerdo pra ele. Na ala esquerda. O Reinaldo. Aí no meio de campo, Luan Lisieiro, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes. Você pode colocar toda essa molecada perna de Cotia aí. E de centroavante? Aí tinha Éder, que veio da Itália, Pablo. Fez um milagre no São Paulo. Pablo. Crespo é um gênio. O João Rojas estava voltando. Esse sim é técnico, não esse chiliquento aí. Benítez, chegou o Rigoni depois. O cara fez um trabalho de gênio. Pariu, velho. Não, o São Paulista. O São Paulo é campeão brasileiro. Só que então... Só que o Lucas e Oscar, campeão brasileiro. Só que na hora do brasileiro o meu medo é o seguinte, que tá voltando o mesmo cara que foi fritado por conta da molecada. Que só tinha molecada no time de São Paulo brasileiro 2021, né? E aí não tava aguentando. O DM tava lotado. Esse ano só tem moleque também, velho. Mas o São Paulo tá recuperando os caras, tem expectativa de voltar a galera aí, né? O Lucas recuperando todo mundo, o Ferreirinha, o Lucas, o Oscar... E o Marcos Antônio, eles estarão aptos já pro jogo contra o Flamengo na volta. 3 zagueiros, como que você acha que vai montar esse time? Eu apostaria... Esquece Cedric. Esquece, isso aí era amigo do Zubeldia, eu acho. Eu acho que vai ser Rafael, aí com 3 zagueiros ele pode alternar com o Ferrarese na direita. Eu acho interessante
o Ferrarese como um lateral direito. Eu gosto do Ferrarese. É melhor do que qualquer um que tem lá na lateral. Arboleda de líbero. Arboleda de líbero, então, pode ser o Alan Franco. Ou o Sabino, zagueiro canhoto. É isso. Eu acho que tem essa saída de bola que vai facilitar pro Wendel. Mas aí eu acho que joga Alan Franco, Arboleda e Sabino. Eu acho que tem muitas chances de acontecer isso. Mas pode ser o Ferrarese com o Alan Franco do lado esquerdo. Ele joga do lado esquerdo. Aí na esquerda e na direita tem aquela dúvida que a gente estava comentando antes de começar o programa. O Crespo gosta muito de colocar um ponta na ala. Que é o que fez o Felipe Anderson ontem. Sim. Que é o que fez aí eu citei o Voivoda com o Lucas Crispim. O Voivoda colocou o Lucas Crispim pra jogar do lado esquerdo com a perna direita Isso daí é normal na Europa. E ele tende a fazer isso na direita ou na esquerda, um dos dois. Quem seria esse cara? O Ferreira e o Ferreirinha. A dupla sertaneja. Ferreirão e Ferreirinha. Dupla da Vila Sônia. O Ferreirinha do lado esquerdo e o Ferreira do lado direito. Mas ainda assim, eu acho que o Wendel pode render um pouco mais com ele. Ainda mais jogando como ala. Como um ala ali do lado esquerdo. Cara, o Zubeldia, por que ele não fez isso? E Não, porque o estilo... Ele só sabe jogar com ponta. Linha de quatro, E aí, Pablo Maia e Alisson, né? Com Oscar, Lucas e André Silva. Cara, esse time chato, velho. É um time pra jogar pra Copa. Só que no brasileiro... Se encaixar e conseguir jogar no brasileiro pra pelo menos ganhar em casa... ele tem um jogo com muito mais posse do que o Zubeldia. Ele gosta muito de... Eu acho que quem vai se beneficiar com o estilo do Crespo é o Dineno. Porque o Crespo tem muito da bola parada, né? A bola parada é muito forte dele. E acho que o Dineno, por ser um cara alto, vai brigar lá na grande área, acho que vai ter mais chance. Será que teremos a reedição do encontro de 21? Abel versus Crespo na Libertadores? Eu sei que em 2005 o Leão saiu, envolveu o Alto Hora e agora saiu o Zubeldia. Eu tô falando sem provocar, cara. Tô falando sério. Abel, deixa o Abel se matar lá no... Tô falando da Libertadores, pode dar Palmeiras e São Paulo nas quartas. Pô, pode acontecer. Quartas não, né? Semifinal. É semifinal, né? Então. E o caminho de vocês não é tão difícil. Eu gosto do Crespo. Acho que o Crespo entende muito de bola. Vai ajudar o Rian Francisco, que eu tanto critico aqui. Acho que ele vai ajudar, né? Esse Rian Francisco é bola mesmo, ele é muito bom de bola. Ele é muito bom. O moleque é diferenciado na finalização. Da base do perdão, né? Ele é diferenciado. Só que tem que ter calma com ele por conta do físico dele. Futebol hoje é robô. É um monte de brucutu que gosta um filé de borboleta e joga. Não, mas é diferente, não joga na área de 9. Mas aquele Rodrigo ele joga aberto. Ontem lá. O moleque é um filé de borboleta. Mas é rápido, já é diferente a característica. O Rian Francisco joga entre os zagueiros. Mas será que o Crespo não pode achar a posição pra ele? Pode, como um segundo melhorar atacante. ele. O Crespo vai ter que ver isso no ele tem bola. Quem tem bola tem que jogar, cara. Não tem essa. Mas como você vai jogar com do treinador? Exatamente. Todo mundo bem é Oscar, Lucas, Federico e a diretoria trazendo o Crespo agora, ela tá tranquila ou tem que contratar? Ela vai se apegar nisso, né? Porque demitiu, acho que o que era o problema da diretoria, da torcida. Tá, mas a torcida quer reforços. E falaram, né? Uma notícia que pintou aí de André Hernan, que o São Paulo... Antes do Zubeldia ser demitido... Eu vi que vocês querem muito o Wesley Patati, você viu falar isso? Não, já foi desmentido, Foi desmentido? O próprio Hernan e era o Biel também, o outro, né, ex-Bahia, que tá lá no... Biel é um jogador chato, velho. Não é mau jogador, não. Fumaceiro. Fumaça, né? Fumaceirinha no Brasil. Mas aí eu prefiro... Aí eu sou contra, porque aí usa... Cara, o Patati, eu vou te falar, não é um jogador ruim, cara. O Patati é um jogador que ele tem uma bala na perna esquerda. Ele é um jogador que ele foi formado muito tarde. Com 16 anos, ele não jogava em base. E aí ele chega com muito destaque na base do Santos, sem ter feito base imagina, hoje um moleque com 8 anos já tá jogando. O cara começou a jogar com 16. Muito pouco tempo perdido. E aí, assim, ele sobe, eu acho que muito cedo. O Santos queima ele na largada, depois que ele faz uma copinha. Foi desespero. Muito boa. Que perdeu pro Palmeiras na final. Aí sobe ele desesperado ali. E aí teve uns episódios, cara, no profissional. O do ônibus, né? Do ônibus ali queimou ele. Queimou ele. Ali quando ele fez um story pros melhores amigos puto que estavam viajando. Passa, não sei se pra mim, a ideia de que, olha, cada um pro seu lado. Ninguém tá satisfeito. Não vai ter que pagar multa e tal, Não vai ter que pagar multa. Não, o Crespo, eles também tinham anunciado que era comum acordo. Aí a gente fica sabendo hoje que, ao contratar o Crespo, o São Paulo ainda deve dinheiro. Não é o que a gente não sabia que devia. Eu sabia que, inclusive, o Crespo foi à FIFA para receber, né? E eu não sei que fim levou essa disputa. Que fim levou é que o Crespo ainda não recebeu
não recebeu e talvez não tenha havido uma decisão da FIFA. E agora o São Paulo fez um acordo para pagá-lo, diluindo o que deve. Aí volta no contrato vindouro, né? Acerta o que deve, né? Talvez daqui a alguns anos a gente vai ficar sabendo aí que o Zubeldia tem dinheiro também, a receber. Também tem dinheiro a receber. Quando ele voltar pro Morumbi daqui a 4 anos, né? Nos braços do povo. O Crespo desse intervalo tava onde? De intervalo de volta pro São Paulo? Tava Olha, o Crespo Aonde? teve no Catar e teve também no Emirados Árabes. Lá ele ganhou 5 torneios. Ele foi campeão lá. 5 campeonatos. Mas, cara... tudo bem, né? Catar e Emirados Árabes... Não é parâmetro, né? O cara vai pra forrar de ganhar Mas dinheiro. a equipe dele tirou o Aurélio Jesus, né? Numa das competições na semifinal. Não, ele foi campeão da ele Champions foi da campeão. Ásia lá. Então, ele tirou o Aurélio na semifinal. Briga de bêbado. Mas é assim, né, gente? Não dá Mas se não ganha Melhor também... ganhar do que perder, concorda comigo? O cara tá competindo, ganhou, porra. Aí a crítica é o seguinte, ó, não ganha nem lá. voltou o cara, não ganhou nem a porra do campeonato. Se ganha também não vale nada. Também nem não é vai por lá. isso que não sejam títulos relevantes que a gente vai chegar e dizer, não, olha, que porcaria, etc e tal. Ele ganhou a mesma Sul-Americana que o Zubeldia já ganhou. Ele ganhou o Campeonato Paulista, que pra mim vale mais que o Equatorianão que o Zubeldia ganhou. Então ele tem uma Sul-Americana e um Paulista. Mas se você tá o no Paulista, você concorda, mano, que vale mais que o Equatoriano? Sim, fato. Mas se você tá num campeonato onde seu oponente é um técnico no nível do Jorge Jesus, com o dinheiro que tem o Hilal, e você ganha, é porque o seu trabalho é bom. Você concorda comigo? Então, mas Competiu contra ele, né? É que no futebol as coisas elas são muito dinâmicas. Hoje o seu trabalho é bom, daqui a um mês ele não é mais. Hoje você ganhou, o Crespo ganhou o Paulista. Mas o seu feeling com relação a ele, você gosta do trabalho do Crespo? Cara, eu não posso dizer que eu gosto nem desgosto, mano. Ele não ficou 6 meses no São Paulo, acho. Ah, mas, por exemplo, o Vitor Pereira, ele também ficou pouco tempo no Corinthians e avaliando o trabalho, não a personalidade e o caráter, porque isso aí pra mim não vale nada mesmo, é um cara que pra mim não vale nada. Mas o trabalho do Vitor Pereira, eu achei bom, mesmo num curto espaço de tempo. Olha, eu não posso dizer que o trabalho do Crespo foi bom nem ruim. Foi campeão paulista, verdade, com um elenco que na minha visão é bem pior do que a gente tem hoje, mas muito pior. Época que o São Paulo tinha Pablo, é uma coisa grotesca. O elenco do São Paulo era... O melhor do São Paulo era o Luciano. Hoje tem um pouco mais de qualidade, né? Tem o Ferreirinha, tem o Lucas, tem o Oscar. Tudo bem, estão machucados, mas tem. Então acho que assim, a oferta hoje que o São Paulo tem é melhor e teve do um que pico, aquele time. né? Assim, é engraçado, porque assim, você coloca lá, o cara vem, tira o São Paulo de uma fila, né? São Paulo... Aí, em pouco, em questão de meses, ele fica 10 jogos sem vencer no Brasileiro, quase lá na zona de rebaixamento, que tava na zona do rebaixamento quando ele é mandado embora. Então ele fica meio... Fica aquela coisa, né? O cara tirou a gente... Né? Fica uma coisa... E aí entra aquela coisa, né? Os jogadores de São Paulo tudo machucando nesses jogos do Brasileiro. O São Paulo, um bagaço no Brasileiro. Andava em campo. E aí tem aquela coisa, aí, o quanto tem de bastidores que dizem até, né? Teve problema lá de preparador físico e auxiliar, briga entre eles lá, Porrada. Não sei se o auxiliar falando, pô, você tá ferrando a equipe, aí o outro fala, eu não tô ferrando nada, cuida do seu que eu cuido do meu. E eu não sei o quanto essa questão de preparação física foi algo que prejudicou também a equipe, porque o São Paulo, ele tava desgastado e os jogadores todos machucando nessas partidas do Brasileiro. Foi bem ruim mesmo, foi bem ruim. A ponto que ele foi campeão paulista e demitido logo no Brasileiro. Mas sabe o que me assusta? Pra uma pessoa, igual assim... o Ramon. Ou um treinador. Pra ele passar um tempo num período numa equipe, sair e depois ser convidado a retornar, é porque ele deixa pelo menos uma imagem que o ambiente era bom. Ou não tinha opção. É o caso também. Mas peraí, mano. Quando você trabalha com alguém sai, aí depois do tempo o cara pode voltar. Eu vou te falar, se o Dorival tivesse disponível, se o Dorival tivesse disponível hoje no mercado, você acha que iam optar pelo Crespo ou pelo Dorival? No São Paulo, talvez o Dorival. Se fosse pelo proporcionalmente Dorival, aí, financeiramente igual. Penso que seria o Dorival, mas não pagariam o que o Dorival ganha no Corinthians. Não, ok, não, eu só tô colocando aqui como... Esse seria o empecilho. Mas é o que eu tô falando pro Portuga a respeito de opções ou necessidade. O Crespo, ele não seria o plano A do São Paulo em outro momento. Mas tipo assim, mano... O próprio Rogério, se tivesse hoje à disposição no mercado, ele estaria à frente do Crespo. Mas tipo assim, o Santos, toda vez que falam no nome do São Paulo, os caras falam assim, nossa, esse cara, o São Paulo é aqui não, porque o São Paulo é mala, não cumprimenta ninguém, o ambiente é péssimo, o cara é horrível.
O Crespo, as pessoas dizem que comente era bom, que ele voltou a trabalhar, que ele era um cara legal. Pelo menos isso, né? O cara vai voltando, O né? Crespo, ele deixou o São Paulo, mas tendo um bom relacionamento com a Portas direção. abertas. Como creio que o Zubeldia deixou o São Paulo, está deixando o São Paulo com um bom relacionamento. Agora, é uma coisa tão estranha, porque você tem um bom relacionamento e ficar devendo é uma coisa tão escrota, né? Acho uma coisa muito escrota. 4 anos e você ficar devendo pro cara. Eu teria até vergonha de ligar pra pessoa e falar, vamos trabalhar junto devendo pra pessoa. Mas isso é praxe, viu, Sombra? Praxe. Tudo bem, mas eu não costumo ser praxe. O Corinthians com o Jô, quando o Jô saiu do Japão e veio, o Corinthians depois estourou aquela pista lá, o Corinthians ele trouxe o Jô devendo, criou uma outra dívida, RG, pagando um salário pro Jô e pagando parte da dívida que já devia. Acertou aquela e o Chicão, recentemente, que trabalhou lá na base Agora do tem Corinthians, que pagar as fez a mesma pensão do coisa. Jô, então, aí, mano. A mulher do Jô meteu o pau nele esses dias aí também. O Santos com o Oswaldo de Oliveira, lembra? Quantos anos ficou pra acertar o Oswaldo de Oliveira? Agora, eu não tenho a menor dúvida que também acertar com o Crespo, além da disponibilidade, acho que a faixa salarial atende aquilo que o São Paulo pode pagar. Em terceiro lugar, algo que, assim, Júlio Casares iria verificar nas mídias sociais. Se tem o apoio do torcedor. E eu não sei se o apoio do torcedor e do bem. Mas ninguém xingou, né? Então ele... Não, olha, eu fiz uma enquete recente entre Crespo e acho que, eu não lembro, o Marcão não tá aqui pra me ajudar a lembrar, mas era Crespo e Dorival. Acho que era, não lembro agora. Mas tava pau a pau ali. Tava pau a pau. Crespo e Dorival? Não foi o Dorival, porque o Dorival também não tá disponível, então eu não colocaria na enquete. Eu tinha colocado na enquete... Acho que foi Jorge Jesus, talvez. Pode ser. Bom, Diniz, Sombra? Não. Esse não. Eram disponíveis, eram treinadores disponíveis, tá? Carilli, Diniz... Não. Diniz tá no Vasco Diniz já. tá no Vasco. Diniz Não, Carilli eu nem pus na enquete. Não, Carilli não. Eu não colocaria. Mas assim, o Crespo tava ali, empatadão ali, 40% contra 40% da segunda opção. O Ramon Dias, você gostaria? Cara, eu acho que Ramon Dias, Crespo, pra mim, eu não consigo dizer pra você que um é melhor que o outro. Depende do contexto, depende do time, depende de tantas coisas, cara. Se o Crespo chegar e conseguir, equilibrar no brasileiro, é o cara, pronto. É que o Zubeldia, eu acho que, assim, teve alguns erros, cara, de planejamento do próprio trabalho. Mas como explica o time 1 na Libertadores e o time nessa condição no brasileiro? Mas, o RG, os adversários do São Paulo de Libertadores não têm o mesmo nível da maioria dos times Mas do campeonato. Mas e os adversários do São Paulo no brasileiro que se equiparam aos times da Libertadores? Eu digo aqueles lá de baixo. Copa é diferente de Campeonato Brasileiro. E outra coisa, o São Paulo perdeu aí pro Mirassol, perdeu pro Vasco, empatou com o Ceará. Cara... É que vocês querem um nome mais de segurança, que vocês já sejam familiarizados. Agora, tem treinadores na Argentina, surgem muitos. A vantagem, Portugal, rapidinho. O Crespo, apesar de argentino, ele Conhece é um cara o que já ambiente. tá desempregado desde dezembro. Outro dia eu tava vendo Seleção Brasileira, é um cara que tem olhos pro Morumbi. E outro, ele já ele chega conhecendo o ambiente. Ele Essa conhece. É a vantagem. Agora, na Argentina, Sombra, tem treinadores. Esse Eduardo Domingues, eu vou dizer de novo sobre esse cara. Ele quase veio pro Santos. Domingues. Ele é o treinador do Estudiantes, o malucão. Ele tem a cara do Raul Seixas. Se ele chegasse aqui, a galera falar, chega o Raul Seixas. Então o Kili Gonzalez agora fechou com o Platense, que é o campeão argentino. O Kili Gonzalez é um cara que ele vai ter futuro como treinador, cara. A enquete que eu fiz aqui deu um empate, foi Vojvoda e Crespo. Pessoal, a informação que eu queria dar aqui, tá? Eu tive um contato muito legal, né, cara, com parte da comissão do Crespo. E, cara, o que eu acho muito bacana, tá? O que eu gosto, e eu sei que parte do Crespo também, mas da comissão... Cara, eles criaram uma relação com o São Paulo, tá? Uma relação de amor, de carinho com o São Paulo muito bacana. Eu conheço alguns membros da comissão, falo bastante com um membro em si. E, cara, sempre que fala de São Paulo, sempre. Ele fala, pô, São Paulo tá no meu coração. Gosto de São Paulo. Toda hora mandando coração lá, vermelho, branco e preto. Então foi, de fato, assim, uma passagem curta, né? Querendo ou não curta, mas que deu um resultado em campo e também fora, né? Os caras gostaram de São Paulo. Gostaram de trabalhar no São Paulo, então isso eu acho muito bacana.
Então o Hernan Crespo agora é treinador de São Paulo. Essa é a informação que eu queria trazer, tá? De que tem um contato legal com a comissão e sempre demonstram muito carinho pelo São Paulo, muito carinho. Então você pode ver, o Crespo recusou alguns clubes já, né? Assim, desde que ele saiu ali do futebol árabe, ele recusou alguns clubes e agora de fato fechou com o São Paulo, onde ele queria muito ver o São Paulo no Morumbi cheio, cara. Com o Morumbi cheio ali, que tendo a oportunidade de receber o carinho do torcedor que ele não teve, né? O Crespo pegou o São Paulo numa pandemia. É um contexto totalmente diferente. Então quando for para analisar o Crespo de antes e o Crespo de agora, tem que levar em consideração de que, o cara não pegou o São Paulo num contexto normal. Pegou um São Paulo sem torcida, um São Paulo num calendário totalmente apertado, mais do que hoje em dia, né? Porque não teve... A temporada foi muito pauleira ali durante a pandemia. Então tem que analisar isso. O Crespo foi um cara que no São Paulo também, tá aparecendo pra vocês agora. O time que ele teve pra treinar o São Paulo não era legal, não era um bom time. E isso sim é um elenco muito curto e muito abaixo, tá? Muito abaixo. Apareceu aí pra vocês o elenco de São Paulo, que perdeu pro Palmeiras, no caso, na Libertadores, né? Naquele jogo 3-0 que o São Paulo tomou do Palmeiras no Allianz, que o Pablo perde um gol ali na pequena área. Então isso tem que levar em conta também, né? Ele ganhou o Paulista, depois no Brasileiro tava mal, mas com o elenco muito ruim, com o elenco estourado. Então é um cara que fez um bom trabalho no futebol árabe. Na minha opinião, o único ponto mais negativo foi a quantidade de gols que o time do Crespo vinha tomando, tá? E eu espero que aqui ele consiga dar um jeito na defesa também. Mas tem tudo pra ser um grande treinador aí de São Paulo, cara. Já conhece a casa, é um cara que conhece alguns jogadores do elenco. Os jogadores respeitam, né? O Crespo, claro. Conhece a diretoria, conhece a estrutura. Agora vai ter a oportunidade de treinar o São Paulo num contexto mais tranquilo, né? Sem ser pandêmico. Então tô animado, cara. Na minha opinião, tem tudo pra fazer um grande trabalho, tá bom? Hernan Crespo. Van, seguinte. Peraí que eu coloquei errada. Tem até uma pergunta aqui do Superchat que é sobre a próxima pauta, e eu já vou colocar aqui, ó. O Sérgio Mota, ele fala o seguinte: verdade que estão tentando o Biel, e essa é a próxima pauta, guardei aqui especialmente para vocês. Seguinte, o São Paulo está sim tentando a contratação do Biel, né? Mas entende que existem outros times interessados, e quando a gente fala de outros times interessados, a gente lembra de leilão. E se a gente lembra de leilão, o que acontece? O São Paulo não tem, né, grana para conseguir competir, né? O São Paulo tenta o empréstimo do atacante do Sport, o São Paulo não tem condição de comprá-lo. É uma característica que a diretoria de futebol entende ser importante pelas ausências do Ferreirinha ali, um jogador com mais experiência, entre aspas, né, na ponta. A gente tem o Ferreirão e tem o Lucas também, que pode fazer essa função. O próprio Lucas, mas o Lucas também pode jogar pelo meio, solto, enfim, não é bem um ponta. Então o São Paulo entende que é necessário essa função. E eu traria como mais urgente um primeiro volante, ou um jogador que poderia jogar de primeiro e segundo. Eu acho mais importante do que você trazer, porque o Pablo Maia pode sair e o Luiz Gustavo a gente não sabe se vai voltar ou não vai voltar. Então, de fato, o São Paulo fica aquém desse primeiro volante. Acho que seria mais urgente. Mas é um nome muito importante. Jogou muito bem no Grêmio, né? Estava emprestado e depois o Bahia comprou. E só que assim, 7 jogos na temporada toda. Então também não é um cara que vem jogando com bastante tempo. Van, você gosta do nome? Você acha interessante a contratação? Queria saber sua opinião. Eu concordo com você no lance que a gente talvez nós tenhamos outras prioridades nesse momento, né? Realmente a posição de volante é aquele lance, né? A gente sempre fala, se a gente tem 3, na verdade você tem 2, se você tem 2, você tem 1, se tem 1, você não tem nenhum, porque realmente muita coisa pode acontecer. A gente viu isso na temporada passada, quando a gente perdeu Alisson e Pablo Maia juntos, e foi o que prejudicou muito, né? Comprometeu muito a nossa temporada, a gente viu isso, né? Que era realmente a base do nosso time. E, cara, eu não sinceramente, não conheço o jogador. Vou pesquisar agora mais sobre ele para entender melhor. Mas é o que você falou também do lance do leilão, né? O São Paulo não tem esse poderio financeiro para poder ficar competindo também se tiverem alternativas melhores para o jogador. Temos aí outros times brasileiros, que acho que Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians, né? Que também tem interesse na contratação do atleta, né? Então acredito que o São Paulo poderia realmente buscar outras posições e ver se é realmente isso que a gente precisa. Até então, o que se falava realmente é que o São Paulo ia em busca de um meio atacante e de um atacante, que seria o Dineno, que já chegou, né? Mas aquilo que eu falei também, já sobre a situação do Crespo. Eu acho que agora a gente não vai ter muito tempo também, mas é ouvir o que o treinador precisa, que dele olhar para o elenco, talvez ver a necessidade que ele vai precisar e que ele vai querer, muito do esquema que ele vai querer jogar. Então, acho que as peças também que vão retornar. Então, acho que muita coisa vai em consideração até o que o Renato tá falando aqui no chat, né? Contratar sem falar com o Crespo. Eu acho que agora é meio que isso.
É meio que ouvir o que o treinador quer, porque senão às vezes a gente contrata, traz, não tem a identificação ali. Uma situação que eu não me recordo se foi, acho que não foi perdido do Crespo, mas o Bruno Rodrigues, acho que vocês se lembram dele, ele tá no Palmeiras hoje em dia. Tá lesionado ainda, né? Isso. O Crespo não utilizava ele. Então, tipo, o São Paulo contratou, ele acho que foi destaque da Ponte Preta, de São Paulo, e o Crespo não utilizava. Então, tipo, é meio que isso, a gente contrata o jogador depois pra ficar ali só, né, compondo o elenco, e nem isso, porque na verdade não tá nem sendo utilizado. Então, acho que agora é o momento de ouvir o Crespo realmente também. Acho que talvez dar uma segurada e ouvir o que o Crespo precisa. Pelo menos é o que eu penso, assim. É o mundo ideal, né? É o mundo ideal esperar o Crespo, né? Ouvir ele e dar a voz pra ele, mas enfim, é o que eu penso. E Chacon, além de tudo isso que a Vanessa falou, eu queria que você pontuasse também, se você acha interessante, alguns números, a galera falando, ele era reserva no Bahia. Bom, se ele era reserva, ele jogava bastante, porque em 2023 ele tem 48 jogos com 11 gols e 7 assistências, em 2024, 47 jogos com 6 gols e 10 assistências. Na minha opinião, são números bons, jogando o Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, mas eu queria saber a sua opinião. Então, é difícil, assim, a gente, confesso que também não tenho acompanhado muito a trajetória do Sporting Clube de Portugal, né, mas, cara, eu acho que pontas são necessários, né, acho que são necessários os pontas para esse elenco do São Paulo, mas eu não sei se necessariamente é o nome, é o Biel. Tem que ver qual que é o modelo de negócio. Todas as contratações eu falo a mesma coisa, eu gosto de frisar para depois não passar de irresponsável ou de alguém que não tem um pingo de responsabilidade. Bora fechar o vídeo com mais uma informação que você vai saber primeiro por aqui. O São Paulo tem negociações praticamente fechadas para a venda de Matheus Alves, meio atacante de 20 anos de idade, que jogará no CSKA da Rússia. Operação de 6 milhões de euros, ou 38 milhões de reais, o tricolor ainda fica com 25% da mais-valia. O que isso significa? Que se o CSKA vender o atleta a qualquer momento nos próximos anos e houver lucro acima dos 6 milhões de euros, esse lucro terá um repasse de 25% destinado ao São Paulo. Digamos que o CSKA negocia o atleta por 10 milhões de euros. Lucro de 4 milhões de euros, o São Paulo fica com 1/4 desse valor, ou seja, 1 milhão de euros. Tricolor que havia renovado recentemente o contrato do Alves e desde então passou a ter 90% dos direitos econômicos. O vínculo só se encerraria em dezembro de 2028. CSKA e São Paulo já trocam a documentação. Para que o anúncio aconteça o mais breve possível, o Tricolor precisava muito vender jogadores. Recentemente já houve uma negociação de um lateral direito chamado Ângelo, que vai para o Strasbourg da França assim que completar 18 anos de idade. Negócio de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses 5 milhões somados aos 6 milhões do Matheus Alves permitem ao presidente Júlio Casares se aproximar de metas financeiras estabelecidas. E eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Tricolor precisa ser rigoroso com suas contas ao longo do ano de 2025 para que possa fazer valer o processo relacionado ao FIDIC. E você, o que pensa sobre esse negócio do Alves negociado, vendido para o CSKA por 6 milhões de euros fixos? Você venderia? Considera um negócio bom? Não faria? Já usa o espaço para comentário? Registra a sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra... O São Paulo está renovando com vários jogadores com peso de promessa em Cotia. De joias do Sub-17 ao Sub-20. O Tricolor está ajustando contratos e no processo de profissionalizar outros, pensando em proteger atletas que desde cedo estão sendo vistos como grandes potenciais de mercado, entendendo que alguns nomes podem ajudar no profissional e servirem como ativos no futuro. Ainda mais agora com a chegada de Hernan Crespo, que terá um elenco mais sólido do que da sua última passagem em 2021 e poderá contar com mais atletas da base. Foi pensando nisso que o São Paulo assinou mais um contrato com o volante Otávio Pollen, de 18 anos, que defende a base do clube. Seu antigo vínculo era válido até dezembro deste ano. O jovem fez parte do time que disputou a Dallas Cup em abril deste ano, na qual o São Paulo ficou com o vice-campeonato, perdendo na decisão para o Botafogo. Pelo Sub-20, o garoto de Cotia soma 4 jogos com um total de 160 minutos disputados. Otávio celebrou a renovação em suas redes sociais. Agradeço a Deus e a minha família por cada conquista e o São Paulo pela confiança, vamos por mais. E aí, torcedor?
Agora falando sobre o novo técnico São Paulino, deixe nos comentários abaixo o que você espera do São Paulo comandado por Hernan Crespo. E não se esqueça de deixar o seu like se gostou desse vídeo e se inscrever no nosso canal.